Vamos girar com o noticiário agora, então? Vamos trazer outra informação importante dessa segunda-feira para vocês, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou hoje o nome de Gabriel Galípolo, que era o seu 02 ali, seu secretário executivo no Ministério da Fazenda, como o novo diretor de política monetária do Banco Central, né? Esse anúncio foi feito no final da manhã de hoje, logo no começo da tarde, pelo próprio Fernando Haddad, quando ele conversou com os jornalistas. A gente vai rodar para vocês aí o anúncio que foi feito por Haddad no começo da tarde de hoje. Vamos ver. Diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo. Diretor de Fiscalização, o Aquino dos Santos. O Ailton Aquino dos Santos. O Galípolo foi presidente de banco, já trabalha comigo, é conhecido dos economistas, trabalha comigo já há muitos meses, é co-partícipe, co-autor de todas as políticas públicas que estão sendo endereçadas ao Congresso Nacional. Só por curiosidade, né, se isso... a primeira vez que eu ouvi o nome do Galípolo para o Banco Central partiu do Roberto Campos Neto. Eu estava no G20, na Índia, fomos almoçar juntos, e foi a primeira pessoa que mencionou a possibilidade do Galípolo ir para o Banco Central no sentido de entrosar as equipes do Banco Central e da Fazenda. Tá aí, então. Chega para cá o Rodrigo Oliveira, que está com a gente também no nosso Papo Antagonista. Para você que está nos acompanhando aqui ao vivo, pessoal, já deixa o like aí no programa, porque assim você engaja para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Rodrigo, é importante a gente lembrar, né, que essa mudança no nome aí, nessa indicação, na verdade, que foi feita, vamos lembrar que o governo tem feito diversos ataques a Roberto Campos Neto, que é presidente do Banco Central, sobre a questão da taxa de juros, né, e sem poder tirar Campos Neto, que ele tem ali um mandato de fato, né? Agora, o ministro da Fazenda está buscando reorganizar essa questão da direção do Banco Central e anunciou também ali Aquino dos Santos, que ele falou, inclusive, nesse trecho que a gente separou ali, indicando para o cargo de diretor de fiscalização. Ambos, eles vão ser sabatinados ainda pelo Senado Federal. No lugar de Galípolo, quem vai assumir a vaga é Dário Durigan, que foi assessor especial de Haddad na prefeitura e também diretor de políticas públicas do WhatsApp. Rodrigo, essa mudança, esse anúncio que foi feito é um anúncio, parece que bastante técnico, espinhoso também. Rodrigo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Kenzo, boa noite, Graeb, boa noite, Duda, que está aí do lado também. Deixa eu começar, eu queria só destacar a carinha do Galípolo ali. Não pode voltar aquela imagem? Aquela carinha de bom moço do Galípolo. Olha, o tio mandou eu ir para outro lugar, eu vou. O tio falou que é para eu ficar lá no Banco Central agora. Olha ali, ó, olha lá. O Galípolo, para quem não conhece, é aquele ali, ó, da gravata vermelha lá atrás, ó, com aquela cara de santo. Mas é o seguinte, ó, o Galípolo passou esses meses aí meio apagados olha aí, rapaz, né? Aquela coisa do genro, né? O Galípolo ficou meio apagado aí no Ministério da Fazenda, né? Não aconteceu muita coisa. Algumas pessoas tinham muito medo dele, porque ele é um cara que andava de mãos dadas com o André Lara Rezende até pouco tempo. Aí eu sei que o pessoal aí mais à esquerda vai falar, mas poxa, André Lara Rezende é um dos pais do Plano Real, isso é verdade, e também é um dos pais do Plano Cruzado, né? Só para a gente lembrar. E ultimamente andava falando de teoria moderna monetária, que está sendo usado lá na Turquia, que baixou o juro de 14 para 9 e agora tem uma inflação de quase 80% ao ano, né? Então, as pessoas têm um pouco de receio com o Galípolo. Essa história dele entrar para ser presidente lá no final de 2024 é um estágio muito bem remunerado, então, né? O rapaz vai aprender sobre o Banco Central, lá no Banco Central, durante 1 ano e meio, mais ou menos, como diretor de política monetária. Não muda nada na política monetária nesse exato momento, né? Entra o Aquino, que é funcionário de carreira, como diretor de fiscalização, auditor do Banco Central, e entra o Galípolo, então sai lá do Ministério da Fazenda e vai para o Banco Central como diretor de política monetária, e aí fica aquela coisa, né? Ele vai ser o rapaz, o bellboy do nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva, então ele vota conforme Luiz Inácio manda, ou ele realmente vai parar, apreciar os modelos e ver se aquilo faz ou não sentido, né? Então a gente vai ter que esperar
a próxima reunião do Copom. Por que é importante isso, né? Porque ele vai ser um dos votos no Comitê de Política Monetária, que se reúne a cada 45 dias para decidir onde fica a Selic, né? Então, você teria aí, em tese, agora 7 votos do jeito que já vinha vindo e 2 votos que seriam a favor do governo, né? Se isso faz sentido. O Lula fica falando aquele negócio de que o Meirelles tinha muita independência, autonomia, mas ele esquece de dizer toda vez que ele destituiu toda a diretoria do Banco Central quando o Meirelles estava lá, só sobrou o Meirelles. E o que ele quer fazer agora é isso, só que ele tem que fazer aos poucos, porque é isso que a lei exige dele, né? Como é que o mercado recebeu isso? Um pouco mal, né? Vai ter gente que vai falar, não, mas a Bolsa subiu, a Bolsa não tem nada a ver com isso, gente. Onde é que esse tipo de coisa se reflete? Lá na curva de juros e no dólar. O dólar subiu 1,30 praticamente hoje, voltou a ficar acima dos R$5. O Brasil o real teve o pior desempenho entre todas as moedas emergentes, inclusive o dólar subiu mais de 1,20 contra o real e subiu 0,60 contra o peso argentino, que é o que ficou logo atrás da gente, para vocês terem uma noção de como é que o mercado, como é que o estrangeiro viu essa condução aí do Galípolo para o Banco Central. E nos juros, os juros futuros empinaram, né, que a gente chama. Então, os juros futuros abriram, né, subiram, o que quer dizer que há um pouco de receio sobre como vai estar a inflação lá para 2026, 27, 28, e aí provavelmente vai exigir um juro mais alto, se realmente o Galípolo vai ser essa pessoa que está lá só para fazer o que o Lula mandar. E aí a gente perde. É uma forma de você desmontar a autonomia do Banco Central, né? Se você coloca pessoas que não têm autonomia intelectual. Espero que não seja o caso do Galípolo, espero que ele leve a sério essa nova... Lembrando que ele foi presidente do Banco Fator, conseguiu dar prejuízo em 3 dos 4 anos que ele teve lá na frente. Não é fácil, né? Você dá prejuízo em banco no Brasil não é algo que qualquer pessoa consegue fazer. Então, parabéns para o Galípolo e boa sorte aí no Banco Central, esse novo mandato aí, 4 anos à frente da direção de política monetária. Se ele não fizer da direção de política monetária, que o pessoal faz aqui em São Paulo, com a Prefeitura de São Paulo, né? Fica 2 aninhos, dos 4, e depois vai para o governo, no caso dele, presidência do Banco Central. Agora, Rodrigo, o Galípolo tem uma formação diferente do que se espera ali para uma diretoria do Banco Central mesmo, né? Política monetária e fiscal, elas podem caminhar juntas na sua avaliação, Rodrigo? Assim, podem ter um impacto nessa economia a longo prazo, principalmente? Como assim, Kenzo? Não entendi, eu perdi um pedacinho da sua pergunta. Sobre essa questão da formação mesmo do Galípolo, né? Para esse cargo que ele tá exercendo, que ele deve exercer. Ele é professor de economia, ele é um cara com uma... Apesar dele ter passado no Banco Fator, ele é um cara com uma visão mais acadêmica da vida e vai ter que lutar agora com a vida real, né? Com as coisas de verdade. Não é só modelo matemático, não é só teoria econômica. Agora, toda vez que ele mexe alguma coisa, as pessoas sofrem ou não em função disso, né? O Gabriel Galípolo o receio é justamente esse, de ele tentar imprimir ali no Banco Central uma economia, uma política monetária mais heterodoxa, né? E aí a gente pode ver resultados bem ruins para o Brasil no longo prazo. A formação acadêmica dele é boa, ele é um cara técnico, é um cara que entende, mas aparentemente está indo lá para cumprir uma missão, e isso é muito ruim. Até porque, se você parar para ver, ouvir, né, todo mundo já ouviu o Lula falando disso, na cabeça do Lula, o Roberto Campos Neto está lá para defender o Bolsonaro, né? Então, é um cara que fez a maior alta de juros em um ano, durante o período eleitoral, é o cara que estaria ajudando o Bolsonaro, né? Eu não sei, não parece fazer muito sentido, mas talvez aí no multiverso lunático do Lula faça algum sentido. Ô, Graeb, você está aí com a gente? Quer dar uma arrematada nesse assunto, Graeb, sobre esse anúncio do Galípolo hoje? Vamos lá? Estou aqui. Então, começando por trás, né, a formação do Galípolo, né? Ele se tornou um cara conhecido ali nessa fronteira iniciativa privada, governo, tratando de PPPs.
Ele fez muito isso no governo de São Paulo. Ele ajudou muito a formatar as concessões e as parcerias público-privadas do governo do estado de São Paulo ao longo de vários anos aí, né? Então, essa é uma expertise que ele tem. Não era um cara especialmente conhecido para lidar com política monetária, né? Ele é respeitado, de fato, na criação desse tipo de contrato, né? Que põe a iniciativa privada para funcionar junto com o governo, uma coisa bacana, mas, enfim, o forte dele não seria política monetária. A diretoria em que ele foi posto é a diretoria que cuida, que fica olhando ali com lupa a Selic. É a diretoria que cuida do sistema ali de trocas e... eu não vou me lembrar exatamente dos termos exatos, mas são as compensações dentro do sistema financeiro brasileiro que acabam resultando no número da Selic, né? É um cara que fica olhando para a estrutura, como é que a economia está se mexendo ali. Então, realmente, como disse o Rodrigo, é uma espécie de estágio, né? O cara vai ficar ali, dono do cálculo da Selic, vamos dizer, a equipe que calcula o negócio ali, que faz as planilhas, né? Está embaixo dele, nesse momento. Então, ele vai ter uma voz importante lá dentro, na hora de debater a taxa de juros. E é uma espécie de estágio mesmo para ele, eventualmente, assumir a presidência do banco daqui a 1 ano e meio, um pouco mais, né? Como disse o Rodrigo. Ou seja, me parece que essa mexida que deu no dólar e nos juros foi mesmo uma resposta, né, à perspectiva de ter o Galípolo chefiando, primeiro cuidando da confecção de todos os cálculos ali, toda a coisa técnica que fica por trás, que embasa as discussões do comitê, né? E, em segundo lugar, a perspectiva de daqui a um tempo ele assumir a presidência do banco. E só para finalizar, né, foram 2 trocas de diretor agora. No final do ano, o governo Lula vai poder indicar mais 2, ou seja, terá 4 diretores do BC até o final deste ano aqui de 2023. Ainda não dá maioria ao governo Lula. Só no final do ano que vem mesmo é que daí ele vai poder se apoderar ali da estrutura do BC, né? Então, antes do final do ano que vem, ele pode até começar a mexer, a criar tensões lá dentro do banco, mas não vai conseguir mudar na força bruta as decisões que vão ser tomadas. A equipe que está lá, que tem mantido a taxa de juros onde ela está, ainda vai ter votos suficientes por um bom tempo para definir a taxa de juros. Não é isso, Rodrigo? É isso. Assim, eu acho que é janeiro ou fevereiro, tem mais 2 trocas. Ah, tem mais 2? Comecinho de 2024, você já pode ter um Banco Central mais alinhado ao então governo. Mas, assim, caso o Roberto Campos Neto consiga manter essa toada, os juros já vão estar caindo por ali, né? Já no segundo semestre, a expectativa é de queda nos juros. Tem uma coisa só para acrescentar aqui, que rapidinho, tem uma coisa que saiu hoje, o Copom, o Focus, e foi pela primeira vez eu acho que uns 4, 5 meses, a inflação de 2024, prevista para 2024, recuou. E esse era um número que o Banco Central estava esperando já há algum tempo, né? Eu espero que não mude, porque assim, o Banco Central trabalha com aquela coisa do horizonte relevante, né? Então ele pensa, né? Os estudos mostram que os juros de hoje afetam 18 meses para frente, entre 12 e 18 meses. Então ele está mirando a inflação lá de 2024. E quando essa inflação começa, as expectativas começam a retroceder, é a tal da ancoragem da expectativa que o Banco Central está esperando, que olha, os agentes econômicos estão olhando para a inflação como algo mais controlado, então eu posso começar a cortar o juro. Eu não sei qual vai ser o impacto do Galípolo no Boletim Focus, mas a gente vai ter que esperar até segunda-feira que vem para sair o próximo boletim.
Seria uma maluquice, né? No momento em que eles estão prestes a começar a colher os frutos, né? Vamos dizer assim, né? Da política dura que foi adotada já há bastante tempo. Se eles começarem a mexer nisso, bagunça tudo de novo, e essa tal ancoragem desancora e o navio sai aí sem rumo de novo, né? É isso.